Quando você decide se transformar num especialista ou decide ocupar um pedaço do mercado, independente do segmento que você vai atuar, a primeira coisa que você tem que pensar e que você tem que entender é que você tem que encontrar o seu mercado, o seu espaço dentro de um mercado maior. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: você tem aqui um mercado inteiro para explorar. Vamos usar um exemplo de salões de beleza, certo? Dentro dos salões de beleza você tem pedicure, você tem manicure, você tem cabeleireiro, você tem massagistas, massoterapeutas, depiladores e uma infinidade de serviços. O que acontece é que todos os salões de beleza têm esses mesmos serviços e isso não causa diferenciação para o público. E aí os clientes ficam aqui sem saber onde eles vão dentro desses salões. A primeira coisa que eu preciso que você faça, que você pegue um caderno e comece a anotar e comece a pensar junto comigo, é que no seu segmento isso acontece também. Todo mundo é muito igual e é por isso que o seu cliente, os possíveis clientes que você quer atingir, não chegam até você, porque você talvez pareça igual aos olhos do seu cliente. A primeira coisa que você tem que identificar aqui, nesse segmento, por exemplo, de salões de beleza, são os nichos de mercado. Tem nicho de mercado de salão de beleza para salões mais caros, tem um nicho de mercado para salões de beleza mais baratos, tem os que são especializados em cabelo, os que são especializados em micropigmentação, por exemplo, e outros que são especializados em diversos serviços. Pensa aí quando você tem que cortar o cabelo, se você for homem ou mulher, onde você tem vontade de ir. Essa é a referência que você tem em relação aos salões que cortam cabelo para você. Esse é o salão mais importante, certo? Porém, ainda dentro desse salão aqui, por exemplo, que é o salão que corta cabelo, né? Esse aqui especializados em cabelo, por exemplo, você precisa diferenciar ainda mais o seu negócio dentro disso. E aí o que eu te recomendo fazer é uma coisa que eu faço muito para todos os meus clientes, de curso, de consultoria ou até os clientes da agência. Eu ainda divido esse nicho de salões que trabalham especificamente com o cabelo em outros nichos diferentes. Por exemplo, esse aqui trabalha com cabelos ruivos, esse com cabelos loiros, e esse trabalha com cabelos afro, e esse aqui é especialista em fazer pigmentação de cabelos coloridos, por exemplo. Então, o que acontece? Monto toda a minha estratégia em cima deste subnicho que eu tenho. Recapitulando, tenho o mercado, tenho os nichos de mercado, como o salão de beleza, tenho os salões de beleza, os mais caros, os mais baratos, que são especializados em X, Y, Z. Isso já dá uma funilada no seu preço, no tamanho do seu público e no que o seu cliente vai entender de você. E dentro dessa segmentação, eu ainda vou encontrar uma coisa que ninguém faça, porque não adianta você montar tudo isso aqui e ser cópia de um outro concorrente que você vai ter aí. Então assim você fica exclusivo. Nesse caso aqui, a gente optou por pegar uma segmentação de salões de beleza que são especializados em cabelo e a gente separou aqui um nicho que podem ser cabelos coloridos, por exemplo, ou então podem ser os cabelos afro, por exemplo, ou podem ser cabelos loiros. E o que você vai fazer é o seguinte, definindo o seu nicho e o seu subnicho aqui, como por exemplo cabelos loiros, você vai saber já exatamente para quem você vai estar conversando. O seu público aqui, a sua persona, ela já vai estar um pouco definida. A gente vai falar sobre ela nos próximos vídeos. Então, quando você determina aqui e você se posiciona como especialista de uma coisa, mas pode oferecer outras coisas também, mas especializadamente você vai ter uma coisa no seu estabelecimento, no seu projeto ou então aí no seu trabalho, você acaba eliminando os outros e você acaba bloqueando esse mercado para você. Então pensa nisso, você tem o mercado, você tem os nichos e são as oportunidades que você pode trabalhar e dentro de cada um desses nichos você precisa encontrar aí o seu espaço. Definindo isso, você pode passar para o próximo vídeo, porque no próximo vídeo a gente vai trocar uma ideia ainda que complementa essa aula que a gente teve. A gente se vê na próxima aula.